Olá, meu irmão, olá, minha irmã querida, graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Meditai. E hoje, no nosso espaço, nós vamos falar sobre curiosidades bíblicas. Nós vamos hoje citar duas curiosidades muito interessantes. A primeira delas é sobre o canto do galo, aquele momento em que Jesus conversa com Pedro e diz: ainda que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de avançar, eu gostaria de pedir que você faça a sua parte, se inscrevendo no canal, ativando ali os sininhos, comentando esses trabalhos, nosso vídeo. E também, principalmente, meus irmãos, que é o principal deste trabalho: compartilhe. E não é compartilhar para que outras pessoas se inscrevam, a nossa intenção não é essa. A nossa intenção com esse trabalho é que Jesus chegue mais longe. Há pessoas precisando ouvir uma boa palavra. E talvez uma mensagem das que nós temos hoje, nós já ultrapassamos os 20 vídeos no nosso canal. Talvez uma mensagem como essa possa abençoar vidas que precisam. Então faça a sua parte, querido, encaminhe, coloque no seu grupo familiar, mande para a sua igreja, coloque outras pessoas que de repente, quem sabe, você não está, através de um ato assim, salvando uma fé, pode estar enfraquecida, abençoando alguém, ok? Vamos juntos levar Jesus mais longe. Mas então, voltando aqui para a nossa curiosidade, há uma passagem lá em Marcos 14, do verso 27 ao 30, que diz assim. Isso aqui são poucos momentos antes de Jesus ser preso. Jesus está conversando com os seus discípulos e ele diz assim: disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, no verso 29, declarou Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Verso 30, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então, no que consistia o cantar do galo citado por Jesus nos evangelhos? Nós vamos encontrar essa passagem, pelo menos nos evangelhos sinóticos ali, Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos encontrar esse momento, né? Será que Jesus estava falando de um canto de uma ave? Ou existe alguma explicação cultural, talvez, para essa expressão? Então, assim, por muito tempo, a posição que prevaleceu na igreja, de um modo geral, foi que o canto do galo, citado por Jesus ali nos evangelhos, se referia a uma ave, né, que anunciava a madrugada e tal. E nesse contexto, a negativa, na verdade, de Pedro acontecia, né, conforme esse momento que Jesus cita. Então, assim, nós vamos ver que tem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, na época de Jesus, né, havia uma regra na lei judaica que proibia a criação de aves, como aquele tipo de ave, na cidade sagrada. É importante entendermos que Jerusalém, nos tempos de Jesus, era um polo mundial da fé. Jerusalém era a cidade sagrada para todos os povos. Então, era muito difícil imaginar ter um galinheiro no meio da cidade, emporcalhando a cidade. Então existia uma regra, uma lei judaica que proibia a criação desse tipo de ave ali na cidade de Jerusalém. Depois que Jesus é preso, ele passa por 6 julgamentos. Ele é preso no jardim do Getsemane e ele vai passar por 6 julgamentos. 3 por judeus, então ele vai passar por Anás, Caifás e depois pelo Sinédrio. Anás e Caifás, sumos sacerdotes da época, e o Sinédrio era uma espécie de um tribunal da lei judaica. E depois Jesus vai passar por 3 julgamentos romanos. Ele vai para Pilatos, num episódio em que ele é levado até o pretório. Isso também nós temos um vídeo muito interessante, chamado Barrabás, o filho de alguém, está na nossa playlist. E depois Pilatos manda ele para Herodes e Herodes manda ele de volta para Pilatos. Ele tem então o seu julgamento final naquela passagem com Jesus de um lado e Barrabás do outro, etc. Né? E ali então Jesus é condenado, de acordo com o Evangelho de Marcos, né? E crucificado na hora 3ª do dia, né?
de acordo com a cronologia judaica. A gente vai entender que isso aí, conforme o nosso calendário, corresponde ali às 9 horas da manhã. Então, um fato curioso, né, que tanto na casa de Anás quanto na casa de Caifás e mesmo no Sinédrio, não havia naquele tempo nenhuma estrutura semelhante a um galinheiro, né? Então, dificilmente haveria um galo para cantar. Então, antes de a gente avançar um pouco mais, pensa o seguinte: vamos analisar um pouco sobre as divisões do tempo no período de Jesus ali. Então, só para que você entenda, o dia era dividido da seguinte maneira: tínhamos o dia civil de 24 horas, como nós temos, né? Só que o nosso dia civil ele começa da meia-noite e 1 até da meia-noite, né, na verdade, até as 11h59, né? Às 23h59. O dia civil, na época de Jesus, começava com o pôr do sol. Então, começava o pôr do sol de um dia, seguia a noite, amanhã amanhecia o dia seguia, até o pôr do sol seguinte, era esse dia de 24 horas. Tinha também o dia natural, que era composto por 12 horas, que tinha a ver com a claridade do dia. Então, começava com o nascer do sol, por volta das 6 horas da manhã, e terminava com o pôr do sol por volta das 18 horas. E tínhamos também as vigílias. Você vai ouvir, lendo os evangelhos, você vai ver Jesus falando muito sobre as vigílias da noite, né? E as vigílias são justamente o período noturno. Enquanto o dia natural tem a ver com as 6 horas da manhã até as 6 horas da noite, o período claro, as vigílias têm a ver com o período escuro, o período da noite. Então a primeira vigília, ela começava das 6 da tarde, às 18 horas, até as 9 da noite. A segunda vigília começava das 9 da noite até meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã até às 6 horas da manhã. Você vai ver por que isso é interessante, tá? Então, assim, no final da terceira vigília da noite, por volta ali das 3 horas da manhã, é o momento em que ocorre o julgamento de Jesus. Acontecia a troca de turno da escolta de soldados que fazia a guarda da Fortaleza Antonina. A Fortaleza Antonina, meus queridos, era a residência de Pilatos. Pilatos morava ali, né? O governador romano, Pilatos, Pôncio Pilatos. Ele morava na Fortaleza Antonina e havia uma guarda que, de acordo com as vigílias, ela girava. Então havia uma rendição e uma nova guarda assumia o posto a cada vigília, certo? Então essa troca de turno, ela era anunciada com um toque de trombeta. Esse toque de trombeta, né, ele se chamava Galicinium e, traduzido para o português, ele significa o canto do galo ou o cantar do galo. É muito parecido, por exemplo, no Exército Brasileiro. Eu servi quartel, nós tínhamos ali no amanhecer, tínhamos o toque da alvorada, né, que era o início das atividades do dia. Então esse toque, esse Galicinium, ou toque do galo, ele era um toque de corneta que anunciava o giro, a troca da guarda na Fortaleza Antonina. Então, reforçando assim o argumento da questão do costume judaico, né? Nós vamos ver ali em Marcos 13:35, né, que Jesus inclusive vai denominar a terceira vigília como o cantar do galo. Olha só que coisa interessante. Então, de acordo com a enciclopédia bíblica, eu fiz uma anotação aqui: o cantar do galo, ou o canto do galo, era o nome dado à terceira vigília da noite, de meia-noite às 3 da manhã. No tempo de Cristo, a noite foi dividida pelos romanos em 4 vigílias: tarde, meia-noite, madrugada e cedo. E cada um dos evangelistas, cada um dos evangelhos vai se referir ao canto do galo numa conexão com o período em que Pedro nega Jesus. Isso a gente vê em todos os 4 evangelhos. Então, assim, para não sermos mais teóricos com isso, né, nós temos ali uma anotação que está na chave linguística do Novo Testamento em grego, que diz o seguinte: o canto do galo marcava a terceira vigília romana da meia-noite até 3 da madrugada, o cantar do galo, né? Então, assim, Jesus fala para Pedro: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Muito provavelmente Jesus está se referindo a esse período de 3 horas entre um toque e o outro. Então Jesus muito provavelmente está dizendo, entre um toque, antes que hajam 2 toques de trombeta, ou 2 cantos do galo, antes que o galo cante 2 vezes, nesse período de 3 horas,
3 vezes você vai me negar, né? Então, assim, é muito interessante, porque a palavra, por exemplo, cantar, que aparece no grego, né? Ali no canto do galo, ela é um infinitivo aorístico, que significa o seguinte: chamar, fazer um som, cantar. Olha só que coisa interessante, né? Então é muito razoável a gente supor que o canto do galo, para concluir, citado por Jesus nos evangelhos, muito longe de ser um canto de uma ave, era um toque de trombeta desses soldados romanos que anunciavam a troca do turno da escolta que fazia essa guarda da fortaleza antonina, da residência de Herodes, de Pilatos, e que acontecia sempre no final da terceira vigília da noite. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Dando seguimento, então, no nosso Curiosidades Bíblicas de hoje, no nosso Meditar, nós vamos falar agora sobre os 2 campos de sangue citados na Palavra de Deus em Mateus e também no livro de Atos, e que tem a ver com o momento da morte do apóstolo, do discípulo Judas Iscariote, ou Judas Iscariote, né? Judas de Queriote. Então, olhando de perto os registros de Mateus e de Atos, nós vamos ver informação de uma expressão chamada campo de sangue. Esse nome aparece em 2 lugares, em Mateus 27, verso 8, e Atos 1,19. Vamos fazer a leitura rapidamente. Mateus 27 diz assim, 3 a 8. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungindo as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Os principais sacerdotes tomaram, pois, as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Agora em Atos 1, nós vemos o seguinte, no verso 15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de modo que na própria língua deles, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Então, para muitos, os 2 pedaços de terra, nas 2 passagens que a gente acabou de ler, falam do salário da iniquidade, né? Então, assim, nesse pensamento, em Atos 1,18, nós teríamos assim as mesmas 30 moedas de prata de Mateus 27, só que tem algumas razões que fazem com que a gente acredite que não é mesmo o mesmo tipo de campo, o mesmo tipo de lugar. Então vamos ver algumas razões aqui. Primeira delas, compradores diferentes. Os compradores do pedaço de terra lá de Mateus 27, eles eram diferentes do comprador do pedaço de terra que aparece em Atos 1. Na verdade, o pedaço de terra lá em Mateus 27 foi comprado pelos príncipes dos sacerdotes. Enquanto que o pedaço de terra a que se refere Atos foi comprado pelo próprio Judas. Percebeu isso? Segunda questão, dinheiro diferente. Então, assim, o dinheiro que foi usado para a compra do pedaço de terra que se refere a Mateus 27, ele foi diferente do dinheiro que foi usado para a compra do terreno em Atos 1. Então, assim, a compra do terreno lá, no livro de Atos, foi feita com as 30 moedas de prata que Judas jogou no templo. Então, o salário da iniquidade que Judas havia usado, né, para comprar o seu pedaço de terra não poderia ser as mesmas 30 moedas de prata, já que ele jogou elas no templo e elas foram levadas, né, foram pegas pelos religiosos e, portanto, era impossível que ele fizesse uso delas. Ok? Então, sobre a identidade, a origem do termo salário da iniquidade, essa frase em si, ela sugere um dinheiro obtido de alguma forma errada, de um meio ilícito, através de um meio de iniquidade.
Então, assim, essa mesma expressão, ela aparece, por exemplo, lá em 2 Pedro 2,15, onde aquelas palavras gregas ali traduzidas como salário da iniquidade, né, aparece como salário da injustiça. Então, lá a referência, por exemplo, é os dons de Balaão. A gente vê isso lá no caso de Balaão, né? Números 22:7, os dons que Balaão amou, né? E pelos quais ele desobedece ao Senhor, que havia dado a ele ordenanças bem claras. Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre Balaão. Então, assim, o salário da iniquidade, ele possivelmente ele sugere um título para um dinheiro ilícito, um dinheiro obtido de forma desonesta, ok? Então, sobre o caso de Judas ali em João, no Evangelho de João 12, verso 6, deixa claro que assim, que Judas ele era um ladrão, que era ele quem cuidava da bolsa de dinheiro que ficava com o grupo de Jesus, e que ele tirava, subtraía para si o que nela era lançado, né? João usa essa expressão. Então, assim, portanto, uma vez que Judas já era um ladrão e que costumava tirar daquilo que era colocado ali dentro daquela bolsa, esse dinheiro era um dinheiro ganho de forma ilegal, era um salário de iniquidade, né? E provavelmente ele poderia ser o dinheiro roubado dessa bolsa, o dinheiro que Judas utilizou para comprar o seu pedaço de terra, ok? Tem uma outra questão também interessante, que as palavras utilizadas ali, as palavras gregas, elas são diferentes. Então, ó, a primeira coisa que a gente avaliou foi que os compradores são diferentes. Nós falamos que num lugar, a Escritura vai dizer que Judas comprou um pedaço de terra e no outro foram os fariseus, né? Dinheiro também é diferente. Num fala que foi com dinheiro, o salário da iniquidade, no outro lugar foram com as 30 moedas de prata. E agora nós vamos falar sobre palavras gregas diferentes, né? Então isso é interessante, preste atenção. O outro ponto que deixa claro que os dois pedaços de terra muito provavelmente não são os mesmos é o fato de que as palavras gregas utilizadas ali, elas são diferentes para cada um deles. Então, assim, na nossa tradução, infelizmente isso dificulta muito, porque algumas expressões elas são traduzidas com a mesma palavra em português. Então a gente fica com dificuldade de identificar as diferenças. Mas quando você pega o original, você consegue entender melhor isso daí. Por exemplo, a expressão campo de sangue, essa palavra campo, ela tem uma interpretação porque são duas palavras diferentes. Então, assim, o texto grego deixa claro que apenas o pedaço de terra, né, lá de Mateus, poderia ser caracterizado como um campo. Por quê? Porque ali a palavra grega usada é agros, de onde inclusive vem a nossa expressão, né? O agropecuária. A palavra tem uma raiz do grego, agros, e essa palavra agros significa campo. Já a palavra grega usada lá em Atos 1,19 é horion. E horion significa um lugar particular, uma propriedade particular, né? Então, assim, enquanto os sacerdotes e os anciãos compraram um agros, um campo, né, que é a palavra que aparece ali, Judas comprou um horion. Judas comprou uma propriedade particular, um terreno, especificamente, dá esse entendimento de algo próprio, algo particular. Então, assim, seguindo o texto grego, o que a gente vê ali? Aqui, os sacerdotes compram um agros de sangue, né? Enquanto que Judas foi lá e comprou um horion de sangue. Beleza? E por último, para a gente concluir, são razões diferentes para esses nomes. Razões diferentes para esses nomes. Então, assim, como a gente vê, né, os dois pedaços de terra, eles são chamados de agros de sangue. Isso aparece lá em Mateus 27. E horion de sangue aparece lá em 1,19, traduzidos para a gente como uma coisa só, campo de sangue, né? Mas isso é feito por diferentes razões, né? Por que existem dois nomes diferentes? Por que aqui é agros, se referindo a um campo, e aqui é horion, se referindo a uma propriedade particular, né? Então, o agros de sangue, que os chefes dos sacerdotes compraram, ele foi chamado assim porque foi comprado com preço de sangue, né? Ou seja, com as 30 moedas de prata pagas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já o horion de sangue, que Judas comprou, foi chamado assim porque Judas se matou, ele se suicidou ali, como está lá em Atos 1,19, né? Então, tem essa diferença também. Então, só para a gente concluir essa curiosidade aqui, então acho que fica muito evidente que
tanto Atos quanto Mateus estão falando de terrenos diferentes, né? Enquanto Mateus fala de um agros que foi comprado pelos sacerdotes com 30 moedas de prata que Judas devolveu, né? Em Atos nós estamos vendo Judas, que comprou um terreno com um horion, né? Uma propriedade particular com o salário da iniquidade, muito provavelmente com o salário daquilo que era subtraído da bolsa dos recursos que Jesus e o seu ministério adquiriam, ok? Então fica aí mais uma curiosidade para você, mais para frente nós viremos com outra. Espero que você tenha gostado, não esqueça de, por favor, compartilhar e comente sobre isso, escreva alguma coisa a respeito dessas curiosidades, ok? Vamos nos ajudar a nos esforçar. Deus abençoe.